Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que a paz de Deus e de Jesus faça-se com todos. Sejam bem-vindos aqueles que primeira vez adentram esta casa. Sejam bem-vindos aqueles que aqui retornam. Que Deus os abençoe. Boa noite aos nossos irmãos internautas que estão conectados via internet pela página espiritismosul.org.br. As nossas palestras é transmitida ao vivo, à noite, às quinta à tarde, e no referido site elas ficam gravadas. E depois nós colocamos no YouTube. Elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, para fazermos nossa oração. É nesse momento, Senhor, que mais uma vez aqui nós nos encontramos para estudar teus ensinamentos, teu evangelho que nos deixaste. Permita, Senhor, que a tua paz, que a tua luz, que teu amor nos envolva a todos. Ilumina, Senhor, o palestrante da noite que traz sua mensagem, para que esta nos envolva em nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja, com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, o Dr. Bezerra de Menezes. Damos por iniciada a parte doutrinária desta noite. Que assim seja. Hoje a mensagem está a cargo do nosso irmão Jefferson. Boa noite a todos. Boa noite aos internautas que nos acompanham pelo site Espiritismo Sul. Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez a casa pela oportunidade de me dar para mim aqui vir trazer algum assunto para vocês que provoque alguma reflexão, que seja útil para todos nós, visto que todos os assuntos sempre são primeiro para mim, depois para tentando passar para os irmãos. E hoje vamos conversar sobre um assunto meio delicado para alguns, sobre a ingratidão. E para iniciar nossa conversa, eu vou contar para vocês uma pequena historinha. Se chama O Monge e o Escorpião. Monge e discípulo iam por uma estrada, quando, ao passar por uma ponte, viram um escorpião sendo arrastado pela correnteza. O monge desceu até a margem do rio, entrou na água e pegou o animal, salvando-o, mas foi picado por ele. Por causa da dor, o mestre largou-o, deixando o escorpião cair novamente no rio. Mais uma vez, então, se jogou nas águas, salvou o escorpião e foi picado por ele, o que fez com que o soltasse de novo, deixando-o cair nas águas do rio. Tentou uma terceira vez, mas agora com a ajuda de uma folhinha de árvore, conseguindo retirar o escorpião com sucesso e salvando-o definitivamente. Seu discípulo, que tudo observava, se aproximou do monge e o recriminou: Mestre, o senhor é teimoso. Não vê que o escorpião não quer ajuda? Eu deixaria o ingrato se afogar, se assim ele quer. Depois de escutá-lo, ainda se refazendo da dor, o paciente mestre respondeu amorosamente: Amigo, minha tarefa é ajudar. Ele agiu conforme sua natureza, e eu de acordo com a minha. Então é uma mensagenzinha singela, mas aqui já cabe a primeira reflexão da noite. Com qual dos três personagens nós mais nos identificamos? Com aquele monge cuja natureza era ajudar e ajudar? Com o escorpião, que a natureza era dar as ferroadas, mesmo tentando
os outros tentando ajudar e ele dando ferroada, cuja natureza ainda era má, que não queria ajuda, ou com o discípulo, que ficou o tempo todo assistindo e quando teve a oportunidade de intervir, ele foi lá para recriminar o que estava tentando ajudar. Com qual nós nos identificamos mais nessa pequena historinha? Isso é uma reflexão que cabe a cada um de nós. Mas então, passando a palestra, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta 937. Ele pergunta: para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? E os Espíritos respondem: são. Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis, serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará, mais tarde, com corações insensíveis, como o seu próprio o foi. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós, e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levado em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Então é uma resposta bastante longa, mas aí os Espíritos já dizem: o ingrato, ele vai ser infeliz, que nós, mais infeliz do que nós. Que a ingratidão é filha do egoísmo, e que o egoísta, o ingrato, uma hora topará com outros corações tão ingratos quanto ele foi. E aí nos dá um exemplo extremo. Nos dá o exemplo de Jesus. Aquele que não tinha nenhum débito kármico no planeta, era um espírito já atingido o mais alto nível evolutivo, e que foi tratado do jeito que foi tratado, foi injuriado, foi menosprezado, tratado de impostor. E aí nós queremos que nós não colhamos ingratidão. Tanto que ele diz ali: e não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Se Jesus foi tratado assim, o que sobra para nós? E ali ele fala que a ingratidão é uma prova para a vossa perseverança no bem. Na pergunta seguinte, Kardec segue na ideia: as decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Kardec está perguntando: aquele que começa toda hora colhendo ingratidão, se ele não vai ficar de coração endurecido e resolver não ajudar mais. Porque uma hora a pessoa cansa. É só ingratidão, para, vou ficar agora, não vou ajudar mais ninguém. E aí os Espíritos respondem: fora um erro, porque o homem de coração, como dizes, se sente feliz pelo bem que faz. Sabe que se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Então aquele que realmente tem coração bom, o homem de coração, como ele diz ali, ele não se importa com a ingratidão. Ele se importa em fazer o bem, ele fica feliz em ajudar. Se foi ingrato, isso aí não é com ele. Ele quer é ajudar. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma pergunta que Kardec faz também, cuja é a seguinte: que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga dos benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não tomar com os ingratos? Essa pergunta vai direitinho com a anterior. Ele está insistindo naqueles que desistem. Não fazem mais o bem porque era só a ingratidão que colhia. É um comentário até bem longo essa a resposta. Aí as respostas, nesses, há mais egoísmo do que caridade.
visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Então, aqui já cabe a primeira coisa. O cara que quer o reconhecimento, ele é egoísta. E ele tem interesse, ele quer reconhecimento. E para Deus o que importa é o bem feito de forma desinteressada. Eu faço o bem sem querer nada em troca. Esse é o primeiro que agrada a Deus. E depois ele segue. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Então são duas virtudes muito boas, né? Egoísmo e orgulho. As duas maiores chagas da humanidade estão naqueles que querem o reconhecimento em troca. Porque ele quer ajudar, mas ele quer o reconhecimento, ele quer que o outro se jogue aos pés deles, reconhecendo como ele é bom. Como aquele meu benfeitor me ajudou. O beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Isso é orgulho. Ele faz porque ele quer ser reconhecido, e de preferência publicamente, para todo mundo ver como ele é bom. Essa eu fiz questão de grifar. Se Deus permite, por vezes, sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Essa frase é muito forte. Deus permite que o nosso pagamento seja a ingratidão, para ver se nós vamos persistir na prática do bem. É realmente uma frase muito forte. O nosso pagamento será a ingratidão. Esse é o nosso pagamento, para ver se nós vamos insistir, se nós somos bons mesmo e perseverantes na prática do bem. Aqui é que o comentário segue e ele fala: como é que nós temos certeza de que aquele espírito que nós estamos ajudando, uma hora ele não vai reconhecer que nós realmente ajudamos e que ele era o errado na história, sendo ingrato? E aí ele fala que só aí uma hora o espírito vai reconhecer sim que ele agiu mal conosco. Se no caso ele foi o ingrato, não foi nós o ingrato. Mas ele vai reconhecer. E aí ele vai deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Então aquele espírito que foi ingrato, ele pode solicitar, por questões de consciência, uma vida de dedicação àquele ao qual ele foi ingrato, para tentar se redimir com a lei, se redimir com aquela pessoa que ele fez muito mal através da ingratidão. Ele vai querer ser, como ele diz ali, uma vida de dedicação ao seu benfeitor, para poder reparar aquela vida, aquela existência de ingratidão. Joana de Ângeles, no livro Dimensões da Verdade, capítulo 15, ela tem o capítulo se chama Benefício e Gratidão. É um comentário bastante grande também da Joana, que tem algumas coisinhas. Não digas, quando a ingratidão te bater à porta, nunca mais ajudarei a ninguém. Não exclames, quando a impiedade dos teus beneficiários chegar ao reduto do teu lar. Para mim, chega. Não reclames, quando a soberbia dos teus pupilos queimar tuas mãos generosas com as brasas da maldade que carregam consigo, e eu que lhes dei tudo. Não sofras, dizendo, quando a zorrague daqueles a quem amas te ferir o devotamento, arrependo-me de ter ajudado. Não retribuas mal por mal, pois assim vitalizarás o próprio mal. O bem que se faz a alguém é luz que se acende interiormente. Então o bem não é para o outro, o bem é para mim, é luz que vai acender em mim. É eu o maior beneficiado daquele bem que eu estou fazendo, se é realmente um bem verdadeiro, que eu estou tentando ajudar de forma desinteressada. O maior beneficiado com isso sou eu, não é o outro. É eu, é luz que se acende interiormente. A ti, a alegria de fazer, doar, e nunca a ideia de colher reconhecimento ou gratidão. O bem que faças
viajando sem parar em muitos corações, espalhará luz no longo curso, e amanhã, nos caminhos sem fim do futuro, mesmo que não o saibas ou o tenham esquecido, ressurgirá mais além, mais formoso, mais fecundo. Então está tudo dentro da ideia do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos plantando hoje. Talvez nós não colhamos hoje. Talvez fique para a próxima encarnação, noutra existência. Mas o bem que nós plantarmos, nós vamos colher. É a questão é que nós somos muito apressados. Nós queremos plantar hoje e colher amanhã. E a gente sabe muito bem. Um exemplo. Quem planta alface? Tu planta alface, 15 dias tu está colhendo o pé da alface. Quem planta café, por exemplo, dizem que são 7 anos. Tu planta hoje para colher daqui a 7 anos. E tem um ditado que diz que quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Aí eu fui pesquisar a origem desse ditado, porque diz que antigamente a tamareira demorava de 80 a 100 anos para dar as primeiras frutas. Hoje, com os processos mais modernos, a coisa acelerou bastante. Diz que consegue até com 10 anos. Mas antes era de 80 a 100 anos para dar a primeira fruta. Então a coisa não é rápida. Tem até uma palestra do Haroldo Dutra Dias que ele fala das questões dos sentimentos. Aí a coisa vai a números realmente altos. Ele diz que nós queremos casamentos perfeitos. Tu quer um casamento perfeito na Terra? Ele diz, bom, sejas perfeito e casa com uma irmã perfeita. Teu casamento vai ser perfeito. Agora, na Terra, aí ele segue falando que tu quer um casamento baseado em afinidades, em respeito, em amor, em companheirismo. Isso aí são 500 anos plantando esses sentimentos. E nós queremos para agora. E ele fala até uma brincadeira das sogras. Perdoe a sogra, mas ele fala exatamente isso. Tu quer uma sogra boa, é 1000 anos. E nós queremos tudo para agora. Nós fizemos o bem ontem, queremos colher o bem hoje. Isso que eu estou falando dos que fazem o bem e aqueles que não fazem. Ele planta alface e quer colher tomate. Tu planta e colhe depois do que tu plantou. Se eu não fizer o bem hoje, eu não vou colher bem. Isso é da lei. Tem uma passagem no Evangelho de Mateus que diz bem assim. E ele, respondendo, disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Isso é Jesus falando. Isso é forte. Pode parecer até meio familiar para muitos, mas aí é cada um, né, com a sua consciência. E essa passagem, Emmanuel faz um comentário no livro Vinha de Luz, capítulo 104, nos mesmos pratos. Também é um comentário bem grande, Emmanuel analisando essa passagem do Evangelho de Mateus. E ele diz: o infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. De modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não partem dos nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Conserve-se cada discípulo plenamente informado com respeito a semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. Então ele está nos avisando de uma verdade e que nós nos preparemos para ela, para quando ela vir, nós darmos o testemunho de fé, de perdão, de reconhecimento. E isso baseado no ensinamento de Jesus há quase 2000 anos. O que mete a mão no prato comigo, esse há de me trair. E quantos de nós, é dentro de casa. O que nos machuca mesmo é quando vem de perto. Quando é de longe, inimigo declarado, às vezes nós tiramos de letra.
Mas quando vem de dentro ali da casa, um filho, um irmão, um cônjuge, aí dói. E é esse que é difícil. E Jesus está nos alertando há 2000 anos sobre isso e dizendo para nós nos prepararmos para nessa hora saibamos imitar o Senhor, saibamos dar o testemunho da nossa fé e do nosso conhecimento. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho tem uma mensagem exatamente sobre essa questão da ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. E aí, depois disso, tem discorre muito sobre essa questão. Por que isso acontece então? Por que o meu filho, ele vai ser o ingrato da história? Por que eu vou colher isso? Por que isso acontece no seio da família? E aí, nós como espíritas, e Santo Agostinho nos lembra muito bem sobre isso, muitas vezes, aquele nosso filho é um desafeto de existências passadas, que no mundo espiritual foi convencido a reencarnar sobre o nosso teto para apararmos as arestas, para acabarmos com aqueles sentimentos negativos oriundos de outras existências. Aqui como ele está falando dos filhos, vamos seguir falando dos filhos. Então, aquele espírito, ele foi convencido de que aquele sentimento não vai levar a nada, que tem que perdoar, e ele aceita, no mundo espiritual, vir como na condição de filho daqueles que ele era ou um desafeto, ou um inimigo, ou sei lá o que era. Mas ele tinha grande desavença com aqueles que foram os pais dele. Ele aceita no mundo espiritual. Mas chega aqui, a coisa é diferente. Ele diz, no comentário de Santo Agostinho, que o incessante contato com os seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou o inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. Então, ele aceitou lá, mas a prova é difícil. Santo Agostinho diz que é uma prova terrível, porque são inimigos dentro daquele lar. E aí, se ele não tem essa vontade boa, como ele usa esse termo, não foi forte o suficiente, não teve tanta vontade assim, pode ser que ele sucumba e aqueles sentimentos negativos aflorem. E aí acontece o que a gente está falando. Os filhos ingratos, as dificuldades dos pais com os filhos e toda essa história. Mas nesse mesmo comentário, Santo Agostinho também faz questão de enfatizar o outro lado. Porque às vezes são os pais que são os inimigos daquele que encarna como filho. Os pais aceitam também, porque tudo é resolvido no plano espiritual, mesmo em desdobramento. Os pais aceitam trazer aquele inimigo deles como filho. Traz, e aí parte dos pais. O filho está lá tentando, e os pais têm aquele filho, aquela ovelha negra na família. Aquele filho que eles meio que ignoram, que eles tratam de forma diferenciada, que não tem afinidade, e isso parte dos pais. E aí, quando parte dos pais, a coisa é mais grave. Santo Agostinho nos lembra isso. A gravidade dessa situação quando é o pai que não sabe lidar com aqueles sentimentos. E aí ele nos diz isso: lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, os pais, nesse caso, não ajudaram aquele filho, porque ele era um inimigo. E aí, os pais não souberam lidar com isso, não souberam perdoar, embora tenham acertado isso também no mundo espiritual, chegou aqui a coisa não funcionou. E aí, Deus faz essa pergunta: o que tu fez daquele filho? E aí ele segue: não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu.
imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos, e dizei com vós mesmas: um de nós dois é culpado. Quando há uma relação de desavença dentro do lar, essa pergunta deve ser feita. Um de nós dois é culpado, mas quem de nós? Algum de nós sabe se é eu ou se é ele? A gente não sabe. Então cabe a nós fazermos todo o bem possível. E como seria maravilhoso quando nós desencarnarmos, nós chegarmos lá e sabermos que nós éramos os ofendidos e que nós amamos aquele ser que foi colocado como nosso filho e que nós superamos isso. Isso deve ser uma alegria imensa para um espírito quando desencarna. Saber que ele era o ofendido, ele era o que sofreu tudo e ele amou e perdoou. Eu fico só imaginando isso. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta a vontade. E essa questão da vontade volta, né? Emmanuel, num outro livro, nos traz que em muitas situações do nosso dia a dia, basta um pouquinho de vontade. Não é muito, é só um pouquinho. E quantos de nós não tem nem esse pouquinho? Nós não temos vontade nenhuma de fazer o bem. E ele nos traz essa reflexão. É um pouquinho de vontade. Os espíritos estão tentando nos ajudar o tempo todo, mas eles precisam que nós façamos alguma coisinha. E essa coisinha começa pela vontade, a vontade de querer fazer o que tem que ser feito, fazer o certo. E aí ele conclui, ainda naquele raciocínio, de todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Um que suporta com coragem a miséria e as provações materiais, sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungido da ingratidão dos seus. Então é aquela mesma história que Jesus vem nos trazer, Emmanuel comenta e agora Santo Agostinho fala. Ele pode ser muito forte, mas quando vem de dentro da casa é difícil. Mas só a doutrina espírita nesse ponto vem nos consolar. Santo Agostinho nos consola. Por que isso acontece? Por que tudo isso acontece? E a doutrina espírita nos esclarece muito bem por que acontece. E aí cabe a nós, com base nesse conhecimento, tomarmos as atitudes corretas. Sabermos lidar com aquela ingratidão que vem de dentro, vem de mais próximo possível. E sabermos que aquilo ali tem um motivo, como ele nos lembrou ali, um de nós dois foi culpado, e buscarmos o perdão, buscarmos fazer o que tem que ser feito, né? Tentarmos superar essa atitude e jamais deixarmos de fazer o bem, porque nós não colhemos reconhecimento. Então, a palestra, a conversa, as reflexões eram sobre isso aí, era isso aí. Nós vimos no começo a pequena historinha lá do monge, do escorpião, do discípulo, que eu fiz a primeira pergunta da noite, com qual que nós nos identificamos, se com o monge, com o escorpião ou com o discípulo. Depois nós vimos as perguntas do Livro dos Espíritos, onde Kardec primeiramente pergunta se a ingratidão pode realmente ser uma fonte de amarguras, e os Espíritos dizem que realmente é uma fonte de amargura. Mas ele disse que os ingratos, os verdadeiros ingratos, eles vão ser mais infelizes do que nós. E depois nos lembrou de Jesus. Olha o que Jesus colheu e não devia nada. E aí eles nos falam: e vocês? O que vocês querem? Depois nós vimos que é um erro deixar de ajudar porque nós colhemos ingratidão. Isso é um erro, nós devemos ajudar sem querer colher nada em troca. O bem que nós fizemos é para nós mesmos, não é para o outro. Depois nós vimos o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele diz que as virtudes daquele que quer colher reconhecimento e gratidão são o egoísmo e o orgulho. Então, ninguém quer ser egoísta nem orgulhoso. Nos diz que a mesma mensagem é aquela que Deus permite, por vezes, que o nosso pagamento seja a ingratidão, para nos testar se nós vamos seguir na prática do bem, mesmo colhendo ingratidão. Isso Deus permite com esse objetivo.
para ver se nós perseveramos. Depois nós vimos Joana de Ângeles também fazendo, para nós continuarmos fazendo o bem sob qualquer circunstância, não nos lamentarmos. Mas eu dei tudo, eu ajudei, eu fazia, eu acontecia. Não é isso. E ela nos lembra muito bem que o bem que se faz a alguém é luz que se acende dentro de nós. Então o bem é para nós, não é para o outro. O maior beneficiado é nós em fazermos esse bem desinteressadamente. Depois nós vimos a passagem de Mateus que traz o alerta de Jesus, né? Que é aquele que está mais perto, que come conosco, é aquele que vai nos trair. E aí tem todo o comentário de Emmanuel sobre isso, dizendo que realmente é no lar, é o que está mais próximo, é dali que vem, e nós temos que estar preparados para quando vier, nós sabermos dar o testemunho da nossa fé, do nosso perdão. E depois encerramos com esse aqui, que Santo Agostinho nos lembra que se há uma situação dentro do lar de desavença entre pai e filho, entre irmãos, entre cônjuges, alguma coisa desse tipo, algum dos dois foi culpado. E nós não sabemos quem é o culpado. O que cabe a nós é perdoarmos, tolerarmos, tentarmos nos entender, amar. É isso que nos cabe. Não nessas situações negativas de desavença entre pai e filho, entre irmãos, entre cônjuges. Isso é muito triste. E isso vai contra os ensinamentos. Então, para encerrar, tem umas pequenas trovinhas que são baseadas em alguns provérbios do espírito Antônio de Castro, no livro Trovas do Mundo. E ele exatamente tem o título Trovas Provérbios. Esse livro é psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, e são alguns apontamentos que vêm a calhar com o que nós conversamos hoje. Diz assim: ensinamento profundo que na trova simplifico. Quem nunca sabe ser pobre, não é capaz de ser rico. Cartaz que o mundo apregoa para o cultivo do bem. Quem receia a ingratidão, não auxilia a ninguém. Nos temas de elevação, esta nota incontroversa: mais vale um dia de dor que 2 anos de conversa. Sentença que a vida guarda em seus artigos de fé. Na hora do sofrimento, cada qual mostra o que é. Ante o mal, eis a doutrina, que serve a crentes e ateus. Perdão é a melhor vingança nos estatutos de Deus. Essa é a mensagem da noite. Muito obrigado a todos. Que Deus e Jesus. Fazer a oração no encerramento, então. Neste momento, com os pensamentos já elevados, nesse ambiente de harmonia e fraternidade, agradecemos a Deus, a Jesus, aos benfeitores da casa, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, recolhendo estas reflexões sobre esse assunto tão delicado que é a ingratidão. E que saibamos, quando isto vier a acontecer no nosso lar, nos nossos amigos, saibamos dar o testemunho de nossa fé, do nosso conhecimento, o nosso perdão, sabendo que nós colhemos aquilo que nós plantamos e que nada na vida acontece por acaso. Que saibamos e consigamos desde agora fazer o bem, para que no futuro colhamos apenas este bem que nós plantamos a partir de agora. Com o amparo espiritual da família espiritual da casa,